Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Nós vamos ver sobre o parecer de Gamaliel. Eu queria que meditássemos nessa noite sobre uma igreja dirigida pelo Espírito Santo não cessa de fazer a obra. Atos 5, 33 em diante. O parecer de Gamaliel. Então nós vamos meditar sobre uma igreja dirigida pelo Espírito Santo não cessa de fazer a obra de Deus. Atos capítulo 5, 33. Atos 5, 33. Diz assim a palavra de Deus, o parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordando com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém? Irmãos, veja que evento, que momento interessante na história da igreja. Nós vemos então os discípulos sendo presos e açoitados e ameaçados. O texto começa dizendo que os homens queriam matá-los. Já não bastava prendê-los, né? Mas também matá-los. E é interessante que se levanta Gamaliel. Gamaliel foi o mestre de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo ele aprendeu com Gamaliel a ser um fariseu, porque Paulo era fariseu. Você olhar lá em Filipenses capítulo 3, quando Paulo está contando o seu histórico, ele vai dizer que quando a justiça que há na lei, ele era fariseu, ou seja, ele era uma pessoa muito dedicada à lei, né? Então ele era fariseu. Então Paulo, ele aprendeu com Gamaliel. Gamaliel era de uma classe de fariseus chamada Hillel, e era uma classe mais moderada, não eram fariseus radicais. Então ele era dessa classe. E Gamaliel, então, ele se levanta e ele chama atenção. E ele chama atenção para dois homens que surgiram na história. Um tal de Teudas e outro tal de Judas. Judas era um nome muito comum. A gente pensa em Judas, a gente pensa logo em Judas Iscariotes. Não, Judas era um nome muito comum naquela época. Judas era uma variação do nome Judá, né? Da tribo de Judá. Então era muito comum alguém se chamar Judas, né? E Judas, então, ele foi alguém que se levantou aí também para trazer rebelião. Teudas, Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele vai falar que
ele se levantou do ano de 44 a 46. Ele era um agitador. Ele se levantou também, e alguns acreditavam que ele era o Cristo. Então ele se levanta e assim morre, e os seus seguidores o abandonam. Judas, um pouco antes, no ano 6 depois de Cristo, naquela época próximo aos anos do recenseamento, quando Jesus nasce, e Jesus até 3 anos de idade aproximadamente, ele tinha aí essa luta, essa perseguição que acontecia ainda aos pequenos, aos recém-nascidos. Então Judas existiu nesse tempo, e Gamaliel sabiamente disse assim: olha, irmãos, se essa obra é de homens, vamos deixar que logo logo ela passa, né? A gente não precisa perseguir esses homens não, logo logo essa obra vai passar. Mas se essa obra é de Deus, é melhor a gente ter cuidado, porque para que a gente não seja considerado lutando contra Deus, né? E essa é uma situação muito interessante, irmãos, porque a obra de Deus, ela sempre foi perseguida durante todos os séculos, ela não parou, ela não cessou. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que pode parar a obra de Deus? O que pode parar a obra de Deus? Irmãos, nada pode parar a obra de Deus, nada pode deter a obra de Deus. Jesus diz que o Evangelho será pregado a todas as pessoas, em todas as nações e em todos os tempos, como Jesus fala lá em João capítulo 17. O fim só virá quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas. Então o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado no meio dos muçulmanos, e muitos cristãos são mortos por causa disso. Ainda assim eles não deixam de pregar. Ainda assim eles não cessam de pregar. O Evangelho é pregado entre os da Coreia do Norte, os norte-coreanos, e os cristãos ali também são presos, são colocados para trabalhar em trabalhos forçados, em campos de concentração, com fome, sem água, para morrer. E ainda assim os cristãos não deixam de pregar. Então a gente precisa ter consciência sobre a obra de Deus. E o que pode parar a obra de Deus, irmão? Se a obra é de Deus, ela não para. Ela não pode parar. Primeiro porque se nós nos calarmos, Deus levanta outras pessoas. A palavra de Deus diz que Ele levantaria até as pedras. Até as pedras clamarão. E se a obra de Deus parar por nossa conta, ela vai continuar em outro lugar através de outras pessoas. Por quê? Porque essa é a obra da salvação, essa é a obra do Todo-Poderoso. E Deus, Ele vai anunciar a sua glória, Ele vai usar os meios que Ele quiser usar, Ele vai usar quem Ele quiser usar, mas a sua obra não vai parar. Mas nós precisamos fazer uma análise na nossa vida. O que é que eu tenho feito como integrante desse reino, como alguém que pode colaborar com essa obra, para que essa obra continue? O que é que eu tenho feito? Então é uma pergunta que nós precisamos fazer. Primeiro, o que pode parar a obra de Deus? Nada. A segunda pergunta mais pessoal: o que eu tenho feito para colaborar com a obra de Deus? Então, Gamaliel chama a atenção para isso, né? E ele diz aí, versículo 38: agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixem eles, né? Deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas veja aí, versículo 39: mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, diz aí o versículo 39. Então, primeira coisa que nós precisamos pensar: o dono da obra. Quem é o dono da obra? Deus. Deus é o dono da obra, irmãos. A obra não é do pastor, a obra não é nem da igreja presbiteriana, a obra é de Deus. Agora nós precisamos entender como nós estamos realizando a obra de Deus. Segunda coisa muito importante que nós temos que pensar aqui é o preço da obra. Veja os versículos 40 e 41. 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E o 41 diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
Então, qual é o preço da obra? O preço da obra não é o preço que nós pagamos, é o preço que foi pago por nós. Alguém pagou um preço por nós, e esse é o preço da obra. Agora, eu também tenho que entender que essa obra é valorosa, é valiosa. Eu posso e devo pagar o preço por essa obra. Esses discípulos pagaram o preço pela obra, sendo açoitados, sendo ameaçados de morte, sendo perseguidos. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos: que preço nós temos pagado pela obra de Deus? A terceira coisa que é muito importante nós lembrarmos é a continuidade da obra. Primeiro, o dono da obra. Segundo, o preço da obra. Terceiro, a continuidade da obra. Veja aí o versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todos os dias eles estavam no templo e de casa em casa e não cessavam de pregar Jesus o Cristo. Apesar das ameaças, apesar dos açoites, apesar da prisão, eles não desanimaram. E nós devemos pensar, irmãos, por muito menos nós desanimamos de servir a Deus. Nós desanimamos por causa de alguma situação pessoal ou alguma situação com alguém. A gente quer desanimar de forma assim muito fácil. Parece que nós somos mais frágeis, né? Parece que nós somos mais frágeis. E é interessante, irmãos, que nós vivemos um tempo de uma fragilidade muito grande, emocionalmente falando, né? E parece que nós estamos menos dispostos a fazermos algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente abusa dos recursos que a gente tem, né? Antigamente você ia para o dicionário e viu o significado das coisas, procurava lá, né? Hoje em dia você vai lá no Google, né? Antigamente o dicionário era chamado de o pai dos Googles, né? Hoje o Google é o pai dos Googles. Eu mesmo já pesquisei hoje no Google algumas vezes, tal coisa. Aí o Google diz assim, aqui meu filho, é isso, né? Então, antigamente a gente tinha mais trabalho, você folhear, olhar cada letra, para você procurar uma determinada palavra, se era com a letra D, se a segunda letra era A, ou era O, era I, ou I. Então a gente ia procurando cuidadosamente. Hoje não, hoje a gente digita lá no Google e ele diz, ninguém vende mais dicionário hoje, né? Ninguém vende mais. Nós não temos, irmãos, mais disposição de pagar o preço. Nós não temos mais disposição de continuarmos. Nós estamos cheios de tantas coisas, e qualquer coisa nos desanima. Nos desanima a cultuar, nos desanima a orar, nos desanima a algum trabalho que a igreja realize, qualquer coisa. E a pergunta que nós voltamos é a pergunta do início: o que pode parar a obra de Deus? Queridos irmãos, em termos soberanos, nada para a obra de Deus. Mas em termos momentâneos, nossa preguiça para a obra de Deus, nossa incredulidade para a obra de Deus, nossa falta de um amor maior a Deus para a obra de Deus. Mas em termos soberanos não, nada para a obra de Deus. Mas quando eu falo em termos momentâneos, eu falo em relação a mim, em relação a você, em relação a nós. Nós deixamos que qualquer coisa faça com que a gente desista da obra de Deus, e nós não podemos fazer. Veja que o versículo 41 mostra que os discípulos eles se regozijaram por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha só, eles se alegraram, eles foram aceitados, eles foram perseguidos, ameaçados de morte, impedidos de entrar no templo, mas eles não fizeram muito caso disso. Eles continuaram, eles foram. Então a igreja dirigida pelo Espírito Santo não cessa de fazer a obra de Deus, porque primeiro ela sabe quem é o dono da obra, segundo ela sabe qual foi o preço da obra e ela paga o preço pela obra, terceiro ela sabe que a obra tem que continuar e nós devemos continuar. Amém? Vamos orar nesse momento, rogar ao Senhor que nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê disposição para continuarmos a obra de Deus nesta cidade, no nosso estado e no nosso país e em todo o mundo. Vamos orar nesse momento.